Olá! Você está lutando para baixar seus níveis de glicose no sangue? Está com pré-diabetes ou mesmo diabetes e quer conhecer as 10 maneiras eficazes para baixar seus níveis de açúcar no sangue naturalmente? Então esse vídeo é para você! Vou ensiná-lo como controlar melhor seus níveis de glicemia para ter uma vida melhor e com mais saúde. Nos últimos anos, vimos um aumento absurdo nos casos de pré-diabéticos e diabéticos no mundo todo e também no Brasil. No país são mais de 40 milhões de pré-diabéticos e 15 milhões de diabéticos. Então, se você é um deles, você não está sozinho. Por isso é muito importante sabermos o que fazer para melhorar o açúcar no sangue. E você vai aprender isso aqui. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde e também envie esse vídeo para as pessoas que você acha que gostam de saber sobre saúde e para aqueles que têm diabetes. Eu tenho certeza que, como você, eles estão curiosos sobre o assunto. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Quer saber como acabar com isso? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Como fazer para melhorar os níveis de glicose naturalmente? Quais as 10 dicas? Só lembrando que todas as dicas são importantes, mas a dica número 1 é a que mais tem impacto de todas, então fica até o fim. 10ª dica, durma direito. Para um diabético, dormir bem é tão importante quanto comer direito. Durma entre 7 a 9 horas por dia, principalmente para você que está com a glicose alterada. O que uma noite de sono ruim causa? Se você não dorme bem, seu corpo interpreta como se você estivesse em alguma emergência e entra em cena o seu sistema nervoso simpático, mudando o seu corpo, preparando-o para essa emergência. Vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um corticoide. Você já tomou corticoide e viu o que acontece com sua glicose? Ela vai lá para cima. Vai alterar suas áreas de higiene se aumenta a fome, incluindo quanto você come, o que você escolhe comer. Você vai querer comer mais açúcar, mais bobagem para ter mais energia, vai ter mais fome, além de subir a pressão e a frequência cardíaca. E pior, dormir mal aumenta a resistência insulínica. Tem estudos que mostram que quando você dorme mal uma vez na semana, você aumenta a resistência insulínica durante o resto da semana. E a resistência insulínica é um ponto-chave do diabetes tipo 2, ou seja, a insensibilidade dos tecidos à insulina. As suas células não conseguem utilizar a insulina da forma correta, levando à hiperglicemia. Então veja, 4 coisas: cortisol alto, dá mais fome, aumenta a vontade de comer errado e piora a resistência insulínica. Dormir mal é uma bomba para diabetes. A falta de sono de hoje em dia é um dos principais culpados com o aumento absurdo nos casos de diabetes e pré-diabetes no mundo. E você não só pode, como deve mudar isso. Faça do seu sono uma prioridade. Durma entre 7 e 9 horas todas as noites. Você vai ver que mudando só isso, o controle da sua glicose vai melhorar e muito. 9ª dica, mantenha-se hidratado. Desidratação e diabetes andam de mãos dadas. Boca seca, sede excessiva são um dos primeiros indicadores de diabetes. Porque se seu corpo não produz insulina adequadamente, o açúcar do sangue vai subir, fazendo que seus rins trabalhem mais para filtrar e remover o excesso de glicose, aumentando a diurese. Você vai fazer mais xixi. E esse aumento na micção que leva à desidratação, se você não repuser os líquidos perdidos. Beber bastante água, eu não estou falando de sucos ou refrigerantes, mesmo zero, pode ajudá-lo a manter seus níveis de açúcar no sangue mais controlados. Além de prevenir a desidratação, ajuda os rins a eliminar o excesso de açúcar pela urina. E sabemos que quando sentimos fome, muitas vezes é uma interpretação errada do seu cérebro para a sede. Então, beba mais água antes das refeições. E não é verdade que água dilui os sucos gástricos ou piora na digestão. Na verdade, beber água antes, durante ou após uma refeição favorece a digestão, porque os líquidos ajudam a quebrar os alimentos para que seu corpo possa absorver os nutrientes, e a água também amolece as fezes, o que ajuda a prevenir a constipação. E falando em constipação, minha 8ª dica, coma mais fibras. As fibras retardam a absorção de carboidratos, promovendo assim um aumento mais gradual dos níveis de açúcar no sangue. Isso é muito importante para seu pâncreas não despejar um excesso de insulina e mais tarde você sentir fome ou mesmo ter hipoglicemia. Existem 2 tipos de fibras, insolúveis e solúveis. Ambas são importantes, mas a fibra solúvel demonstrou ser melhor no controle do açúcar do sangue. A fibra solúvel é aquela que se dissolve em água e forma uma substância gelatinosa no estômago, retardando a digestão.
Ajuda a controlar o açúcar do sangue, colesterol e pode ajudar a prevenir e controlar as complicações do diabetes. E onde encontramos fibras solúveis? Em frutas como maçãs e peras, que são boas para diabéticos, abacate, que é fantástico para diabético, bananas, que o diabético não pode exagerar, mas deve ser parte do cardápio, e também em aveia, ervilhas, feijões. Vamos frisar o feijão, que é a base da dieta brasileira. Lentilhas, grão de bico, chia, linhaça, todos esses têm muitas fibras solúveis. E você deve aumentar sua ingestão para ter um controle mais adequado do seu diabetes. Sétima dica, melhore a sua flora intestinal com prebióticos e probióticos. Prebióticos acabamos de falar, são as fibras, são componentes alimentares não digeríveis que funcionam mais ou menos como um alimento para bactérias intestinais boas. Outros alimentos prebióticos são alho, cebola, aspargos. Então, tudo isso você deve comer bastante. E os probióticos? Vários estudos sugerem que tanto a suplementação com probióticos quanto comidas que tenham probióticos como iogurte, kefir, chucrute, kimchi, reduziu o colesterol, a pressão alta e outros fatores de risco para pacientes com diabetes, além de melhorarem os níveis de glicose e inflamação desses pacientes, reduzindo a resistência insulínica. Não precisa comprar probiótico. Use esses alimentos que já contêm probióticos naturalmente para melhorar sua saúde intestinal e também melhorar sua glicemia. Sexta dica, fique de olho nos seus níveis de açúcar do sangue. É muito importante você monitorar os níveis de glicose para ajudá-lo a gerenciar melhor o controle e conhecer como o seu corpo reage com certos alimentos. Eu tenho paciente que não pode comer tomate, porque ele viu que para ele o tomate atrapalhava todo o seu controle glicêmico. Outro que não pode comer pão, outro que não pode beber vinho. Cada pessoa é diferente. E você pode se conhecer melhor. E por isso é importante que você tenha em casa um glicosímetro, que é aquele aparelho que você mede a glicose no sangue. Hoje em dia temos aqueles glicosímetros que não precisam nem furar o dedo, tipo o Freestyle Libre. Se você tem dinheiro sobrando, vale a pena investir na sua saúde. Mas não precisa ser esse tipo não. A picadinha no dedo serve. Além disso, manter o controle glicêmico ajuda seu médico a perceber se você precisa ajustar remédios, qual horário sua glicose está pior, onde está fazendo hipoglicemia. Por isso, tente medir seus níveis regularmente, todos os dias, e anotar no papel ou no seu celular, junto com o horário. E se conseguir, meça o açúcar de vez em quando, de forma casada, antes e depois do exercício, antes e 2 horas depois de uma refeição, para dar uma observada nisso também. Quinta dica, coma mais alimentos que contenham magnésio e cromo. Eu não estou falando de tomar suplementos, eu estou falando de comida. A deficiência de magnésio tem sido associada à resistência insulínica. Por outro lado, foi demonstrado que aumentar a ingestão de magnésio, consumir 100 mg de magnésio através de certos alimentos ricos no mineral, pode diminuir o risco de diabetes em até 15%. E sabemos que os diabéticos são mais propensos a serem deficientes em magnésio, visto que perdem pela urina, porque urinam demais, e podem estar usando diuréticos para hipertensão. Quais alimentos são ricos em magnésio? Folhas verdes escuras, como espinafre ou couve, semente de abóbora, semente de girassol, batata doce, amêndoas, castanha de caju, grãos integrais, lentilhas, feijões, abacate, banana, principalmente a banana ouro. E o cromo? O cromo está envolvido no metabolismo de carboidratos e gorduras. Ele pode potencializar a ação da insulina, ajudando na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Quais alimentos são ricos no cromo? Novamente, grãos integrais, frutas como maçã e banana, brócolis, alface, batatas, feijões, nozes, peito-peru e carnes. Quarta dica, reduz o estresse da sua vida. Estresse causa diabetes? Não, estresse sozinho não causa diabetes, mas piora muito sua glicose. Por quê? Altos níveis de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, podem impedir que as células produtoras de insulina no pâncreas funcionem corretamente. Então reduzem a quantidade de insulina que elas produzem, além de piorar a resistência insulínica. E o glucagon, secretado com estresse, também aumenta a glicose. Por isso que você tem que tentar relaxar. Cerque-se das pessoas que lhe fazem bem, viva o agora, tenta meditação, fazer atividade física. E agora vamos aos top 3. Quais as 3 principais dicas para melhorar sua glicose? Terceira dica, exercite-se. O exercício físico regular pode ajudá-lo a perder e manter o peso bom, além de reduzir o estresse
e aumentar a sensibilidade à insulina. Os nossos músculos são responsáveis pela maior parte da captação de glicose após uma refeição. E sabemos que através de estudos, que a atividade física pode reduzir o açúcar do sangue até 24 horas após o treino. E seu corpo fica mais sensível à insulina. O aumento da sensibilidade à insulina significa que suas células podem utilizar com mais eficiência o açúcar do seu sangue. E a atividade física modifica o lugar que a gordura vai se depositar no corpo, como vimos nos lutadores sumôs japoneses. Eles têm uma dieta de mais de 7.000 calorias por dia, mas eles fazem muito exercício e dificilmente têm diabetes, problemas de triglicerídeos, apesar de serem obesos mórbidos, visto que eles têm pouca gordura visceral, que é o tipo de gordura que faz mal, que aumentam suas taxas no sangue. Quanto de exercício o diabético deve fazer? A maioria das recomendações é de 150 a 210 minutos por semana de exercícios aeróbicos de moderada intensidade e resistência intercalados, para fortalecer seus músculos e ossos. Os efeitos do exercício para diabetes tipo 2, tanto exercício aeróbico quanto de resistência, melhora o controle glicêmico de forma comparável a alguns medicamentos. Mas, se você não tiver muito tempo para se dedicar a exercícios mais longos, ainda poderá obter benefícios fazendo sessões mais curtas. Por exemplo, tente fazer sessões de exercícios de 10 minutos, 3 vezes por dia, durante 5 dias na semana, atingindo assim a meta de 150 minutos por semana preconizada. Segunda dica, reduz os carboidratos da sua dieta. O que você come de carboidratos influencia fortemente seus níveis de açúcar no sangue. Seu corpo quebra os carboidratos em açúcares, principalmente glicose. Muitos estudos também mostram que comer uma dieta baixa em carboidratos ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e evitar picos de glicose. A dieta low carb funciona bastante para diabéticos, mas uma low carb com muita carne e nada de carboidratos bons, que tem baixo índice glicêmico, muitas fibras, como frutas, verduras, cereais integrais como aveia, aumenta a mortalidade por todas as causas. Então a dieta low carb não pode ser extrema nem frouxa demais. Veja bem, tem carboidratos e carboidratos. Se você for diabético, evite açúcar, evite mel, evite chocolate ao leite, evite bolachas. Tente reduzir o que não seja integral, arroz branco, macarrão, pizza. Mas não corte os carboidratos que fazem bem, como frutas e verduras. Pode reduzir um pouco, mas não corte, pois esse tipo de comida tem bastante nutrição e a longo prazo vai lhe proteger. E qual a dica mais importante para o diabético? A minha dica número 1 é perder peso. Essa é a dica mais importante. A obesidade é o principal fator de risco no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Pessoas que são obesas grau 3 têm 10 vezes o risco de desenvolver essa doença. E a gordura visceral aumenta a resistência insulínica, a inflamação, e com o tempo o pâncreas não consegue mais produzir insulina suficiente, vai subir seus níveis de glicose e uma hora seu pâncreas vai falir. Perder peso pode reverter o diabetes. A grande parte dos diabéticos obesos que fazem cirurgia bariátrica se veem livres de remédio para diabetes. Dentro de 2 anos de cirurgia, pode chegar a 85% dos pacientes que ficam sem medicação para diabetes. Várias das dicas que eu dei ajudam você a perder peso: hidratação, dieta com poucos carboidratos, atividades físicas, dormir melhor, mais fibras, probióticos. Mas você pode turbinar ainda mais, reduzindo o tamanho do seu prato, comendo porções menores à noite, comendo mais lentamente, evitando comprar comidas que você sabe que fazem mal para você e mantendo um diário alimentar, onde você vai enxergar o que está errando e quais são os seus pontos fracos. Então, perca peso e depois comenta aí embaixo para vermos quantos quilos você perdeu. Você vai conseguir! Gostou do vídeo? Agora você entendeu como controlar o açúcar no seu sangue? Espero que sim! E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado, as 10 frutas que o diabético deveria comer e as 5 que você deveria evitar. E o meu vídeo sobre as 5 dicas de como reverter o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 naturalmente. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!